do verso 6 ao verso 11. Um dos textos muito conhecidos da palavra de Deus. E fala sobre transformação. Do verso 6 ao verso 11. Então lhe perguntaram: é agora, Senhor, que o Senhor vai restaurar o reino para o povo de Israel? Não cabe a vocês saber a ocasião ou as datas que o Pai determinou pela sua própria autoridade, respondeu ele. Mas quando o Espírito Santo descer sobre vocês, receberão poder para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Depois de ter falado isto, ele foi elevado aos céus e desapareceu numa nuvem, enquanto todos olhavam para ele. Eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia. De repente, 2 homens vestidos de branco apareceram ali diante deles. Eles disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para o céu? E esse Jesus que estava com vocês e que foi elevado aos céus, voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Aleluia. Louvado seja Deus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deus maravilhoso, nós estamos diante da Tua palavra, Pai. Pedimos que de maneira especial o Senhor fale conosco, através da Tua palavra que é santa, poderosa, bendita, Pai. A Tua palavra, Senhor, que nos transforma. A Tua palavra, Senhor, que nos abençoa. A Tua palavra, Senhor, que de forma especial nos dirige, nos encaminha, nos direciona para o caminho santo, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a sermos transformados pelo poder de Jesus. Jesus que transformou ontem, continua a transformar a vida de pessoas hoje. Jesus que curou ontem, continua a curar e sarar pessoas. Jesus que realizou milagres ontem, continua a realizar milagres na vida de pessoas. Jesus que trouxe à existência coisas que ninguém acreditava, continua trazendo à existência, Pai, e abrindo portas para aqueles que precisam. Que o Senhor, de maneira, Pai, especialmente a nossa fé nesse novo ano, Pai, nos ajude a crer mais e confiar na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muitas vezes não percebemos o tempo que estamos vivendo. Muitas vezes o ser humano se limita ao espaço, se limita às coisas que estão acontecendo. Por isso, muitas vezes, pensamos: se eu soubesse, se eu pudesse ver, se eu soubesse disso, se essa oportunidade. Mas a oportunidade que passou, ela não volta mais. E o que vivemos hoje precisa ser aproveitado. Tem um trechinho lá de Efésios, no capítulo 5, verso 16, fala: aproveitem ao máximo cada oportunidade que tiverem de fazer o bem, porque os dias são maus. Porque os dias são maus. Nós temos que aproveitar cada oportunidade que nós temos. O nosso Deus é o Senhor do tempo. Ele é o Pai da eternidade. Diz naquele verso tão falado, né? No tempo de Natal, Príncipe da Paz. E lá está, Pai da eternidade. O eterno atemporal não está sujeito ao tempo humano. Ele é o único acima das gerações, das épocas, dos milênios. E também é o único que pode mudar a história. Lá no livro de 2 Pedro, capítulo 3, verso 8, fala que para o Senhor, o Senhor, para que nós não nos esquecemos, para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. Ele é o Senhor da história. A vinda de Jesus ao mundo dividiu a história em antes e depois de Cristo. Isso porque Ele é o único que pode transformar a história da humanidade. Jesus transforma, a primeira coisa que nós devemos entender hoje, Jesus transforma o ontem em nunca. O ontem em nunca.
Miqueias 7,19 diz assim: tornará a ter compaixão de nós? Pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. A oportunidade perdida, o erro cometido, a palavra maldita, ou qualquer outro pensar passado que assombra muitas vezes vidas, Jesus é o único que pode mudar a vida humana, apagando e perdoando as nossas vidas. Perdoando as nossas vidas. Sabe? Isaías 43, no verso 25, abra lá a palavra de Deus. Isaías 43, no verso 25, diz assim, ó: mas sou eu mesmo que apago os seus pecados, por amor de mim, que nunca mais se lembra deles. Sou eu o que apago os seus pecados. Jesus transforma o ontem em nunca. Jesus realizou isso na vida de várias pessoas. Lembra a mulher samaritana? Aquela mulher que já tinha tido 5 homens e o relacionamento que ela estava vivendo agora não era com seu marido, que tinham passado várias vezes, tinha várias tentativas e erros com pessoas diferentes, além de estar se frustrando, encontrou Jesus. Esse encontro é relatado lá em João, no capítulo 4. Ela encontrou Jesus e o seu passado foi perdoado. E ela se transformou na primeira missionária. Levou uma cidade inteira aos pés de Jesus. A mulher adúltera estava sendo julgada e quase apedrejada por causa do seu pecado. Mas Jesus fez cada homem que estava segurando uma pedra lembrar que eles também eram pecadores. Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Sem poder erguer o olhar de frente para ninguém, estava cabisbaixa. Jesus olha para ela. Jesus encontra a sua vida. Jesus cura ela para uma nova vida. Esse encontro é relatado em Lucas capítulo 13. Quando convertermos o tempo da ignorância apagada da nossa história e recebemos uma nova chance de recomeçar. Embora temos facilidade de lembrar de problemas, lembrar de pecados, lembrar de dificuldades, Jesus se esquece dos nossos pecados quando nos arrependemos verdadeiramente. Se arrependa, mude de vida, deixa Jesus transformar a sua história. Não importa o que você passou, Jesus está te dando uma nova chance. Jesus está mudando a sua história. O pintor do mundo está mudando a sua história. Uma nova história Jesus tem para mim. Já diz aquela linda canção do Fernandinho. Jesus também transforma, além de transformar o ontem em nunca, Jesus transforma o amanhã em agora. Romanos capítulo 4, verso 17 diz assim: o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. O sonho distante, a possibilidade remota, as expectativas frustradas, Deus pode realizar. Muitas pessoas desistem do futuro. Muitas pessoas desistem dos seus sonhos. Sabe? Isso acontece porque já caíram muitas vezes na sua caminhada. Mas quando você está sozinho, muitas vezes não tem ninguém para levantar. Mas Jesus é capaz de levantar a sua vida, levantar a sua história. Ele te ajuda a levantar. O Salmo 37 diz assim, ó, no verso 23 e 24: o Senhor firma os passos do homem que o agrada, tem prazer na vida de quem é justo. O homem bom pode tropeçar, mas não ficará caído, pois o Senhor segura a sua mão e te ajudará a levantar. Sabe? Jesus fez isso com uma mulher
que há 12 anos sofria com fluxo de sangue, estava abandonada, solitária, longe da sociedade, porque era considerada impura, mas Jesus tocou nela. Na verdade, ela tocou em Jesus, ela ouviu falar de Jesus, ela correu para Jesus, ela tocou as suas vestes, e Jesus sentiu que de si saiu o poder. Lá em Marcos 5, você vê a história dessa mulher. Tem uma outra história, que é a história da viúva de Naim. Eu lembro, quando eu estava começando o ministério, uma vez um pastor foi pregar sobre essa, que era a multidão da morte vindo, né, em um enterro, e a multidão da esperança, Jesus e seus discípulos. Era o encontro da esperança com a morte. A esperança venceu. A viúva de Naim já não tinha marido. Essa história está lá em Lucas capítulo 7. Agora perdia o seu único filho, o que significava que ela estava destinada a mendigar para sobreviver. Jesus parou aquele enterro, reergueu o morto e renovou os sonhos daquela mulher. Sabe, Jesus transforma o amanhã em agora. A família de Lázaro esperava que Jesus tivesse chegado antes, seu amigo, para ressuscitá-lo, para curá-lo. Agora ele já estava morto. Falaram que Jesus estava atrasado, mas Deus nunca chega atrasado. Lá em João capítulo 11, Jesus ressuscitou o seu amigo Lázaro. O milagre foi maior. Não era tempo de cura, era tempo de ressurreição. Ao invés de curar, Jesus ressuscitou. Somente Jesus é capaz de trazer o futuro para o presente. Talvez você tenha ainda alguma dúvida de alguma coisa. Pensa que você está sozinho, que não tem forças, que você não vai conseguir. Mas se Jesus estiver com você, tudo pode ser possível àquele que crê, diz a palavra do Senhor. A fé tem o poder de trazer o futuro para o presente. Creia que Jesus pode fazer o futuro acontecer. Jesus, aquele que transforma, Ele pode te dar uma nova chance. Jesus Cristo, ontem, hoje, é o mesmo e será para sempre. As limitações do ser humano diante do tempo, do espaço, foram vencidas por Jesus através do Espírito Santo. Ele fala para esses discípulos: vocês serão minhas testemunhas, não só aqui em Jerusalém, mas em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra, rompendo os limites do sonho. Sabe, a sua história de vida é um rascunho que parou. A sua história de vida é um rio que não corre mais. A sua história de vida é uma porta que se fechou. Deixe Jesus transformar. Pode ser uma página em branco, pronta a ser redigida. Jesus quer escrever a sua nova história. Deixe o transformador da história entrar na sua vida, mudar as coisas. Jesus pode transformar a sua história. Jesus pode mudar a sua vida. Jesus pode. Sabe? O Senhor que venceu. Vença as lutas com o Senhor. Vença as batalhas ao lado de Jesus. Tenha fé. Jesus transforma a sua vida. Eu quero orar por você. Coloque a mão no seu coração. Quero orar pela sua vida. Quero orar pela sua história. Quero pedir que de maneira especial Deus possa tocar a sua vida, tocar a sua história, tocar a sua casa, tocar a sua família. De maneira poderosa.
Senhor Jesus, eu quero nesta hora, Pai, pedir que o Senhor possa transformar, Pai, a vida de cada um que nos assiste hoje, Pai. Cada um aqui presente, que a Tua presença santa, o Teu Espírito, o Teu poder, Pai, possa transformar essas vidas com a Tua graça, com o Teu amor, com a Tua presença santa, Pai. Mudando histórias, mudando vidas, transformando o hoje, transformando o amanhã e transformando os seus corações em uma vida de fé, uma vida de esperança, uma vida debaixo da Tua graça, Pai, caminhando na vitória que há em Jesus. Que o Senhor, Pai, transforme essas vidas, Senhor. Que o Senhor mude o seu caminho, mude a sua história. Que haja arrependimento, haja transformação, haja poder, ó Pai, em cada uma dessas vidas, Senhor. Crendo sempre que através de Jesus tudo é possível. Através da fé nós alcançamos milagres. Através da fé nós tocamos o impossível. Através da fé, Pai, nós alcançamos uma caminhada e uma jornada de restauração, ó Deus. Que o Teu poder, a Tua graça e a Tua presença maravilhosa, Senhor, esteja sobre essas vidas, Pai. Tocando, operando milagres, cumprindo os Teus propósitos, Senhor. É que nós pedimos nesta hora. Em nome de Jesus, ó Deus. Venha com poder, venha com graça, venha com transformação sobre essas vidas, Senhor. E haja, Senhor, na sua história, haja em seus corações, haja em suas vidas, Senhor. Em nome de Jesus é que eu oro e creio na vitória que vem de Cristo. Em nome de Jesus. Amém.